Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus amados irmãos, eu começo essa mensagem dizendo algo que talvez você não tenha percebido a respeito daquele que traiu Jesus. Judas, ele era um homem acima de qualquer suspeita. Mesmo o Senhor Jesus tendo dito ao discípulo amado, que depois provavelmente disse a Pedro, ou não disse, porque talvez não tenha entendido, mesmo o Senhor Jesus tendo revelado quem era: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Mesmo assim, a palavra diz que nenhum dos que ali estavam compreendeu que Judas estava se levantando daquele momento de ceia para trair o Senhor. Nenhum deles percebeu. Por quê? Porque Judas era um homem acima de qualquer suspeita. Eu não acredito que ele fosse um homem antipático, não acredito que ele fosse um homem problemático. Ele provavelmente era conceituado entre os apóstolos, porque ele carregava a bolsa. Que bolsa era esta? A bolsa das ofertas. Não só Jesus largou a carpintaria, como Pedro, Tiago, João, André largaram a pescaria, Mateus largou a coletoria, e os demais apóstolos deixaram também os seus trabalhos seculares para estar todo o tempo com o Senhor Jesus em missão, pregando o Evangelho de cidade em cidade, por toda a Galileia, Judeia e Samaria. E o
que nós vemos aqui nesse texto é algo que surpreendeu os apóstolos. Porque ali estavam os mais íntimos do Senhor naquela ceia pascal. Ali estavam os mais íntimos, os mais achegados a Cristo. E o Senhor, depois de lavar os pés dos apóstolos, que foi a nossa pregação da ceia passada, o Senhor dá uma revelação surpreendente. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Eu tremo ao dizer isso, irmãos. Eu tremo ao dizer isso, porque eu também estou perante a mesa do Senhor nessa noite, como você também. E a palavra de Deus para nós nessa noite é que um de nós trairá o Senhor. Um de nós trairá o Senhor. E o texto diz que quando o Senhor disse isso, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Mas o traidor sabia. Claro que sabia. E como ele era hipócrita, não é? Em outro texto bíblico, em outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, está escrito que ele chegou a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Mas ele sabia que era ele. Ele sabia. Vocês sabem o que significa dar o pedaço de pão molhado? O que isso significava naquela época? Significava um ato de honrar a pessoa que recebia o pedaço de pão molhado. O gesto de Jesus para com Judas foi um gesto de amor. De amor. Foi uma última tentativa de que Judas retrocedesse. Quando o Senhor disse: um de vós me trairá, a expectativa era de que Judas, naquele momento, abaixasse a cabeça, se arrependesse, chorasse e não se levantasse da ceia para trair o Senhor. Mas ao invés disso, ao receber o pedaço de pão molhado, como ele endureceu o seu coração perante o gesto do Senhor Jesus, escute isso, como ele endureceu o seu coração perante o gesto do Senhor Jesus, Satanás entra em Judas, diz o texto. Irmãos, eu fui conferir no original em grego, porque eu falei assim: será que as versões não estão exagerando, não? Será que entrou mesmo? E de fato, irmãos, o que diz o texto original é que entrou em Judas, Satanás. Judas não ficou apenas endemoniado, Judas ficou endiabrado. Compreende? O próprio comandante em chefe de todos os demônios cuidou de ele mesmo executar essa tarefa, para que nada desse errado. Porém, até aquele momento, Satanás não tinha entrado em Judas. Mas ele continuou endurecendo o seu coração, endurecendo o seu coração, endurecendo o seu coração, até que chegou um momento em que Satanás entrou nele. Meu Deus, eu tremo, irmãos, diante dessa palavra. Eu tremo diante dessa palavra, irmãos. Irmãos, escutem com muita atenção. A palavra de Deus diz: aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Nós estamos falando dos apóstolos de Cristo. Judas foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era instrumento de Deus, não só para pregar o evangelho da salvação, mas também para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados em nome de Jesus, para expulsar demônios em nome de Jesus. E em algum momento da caminhada, ele permitiu que o orgulho tomasse conta do seu coração, o amor ao dinheiro falasse mais alto do que o amor ao Senhor.
Muitos teólogos acreditam que Judas tinha a expectativa de que Jesus fosse um libertador político, que ele viesse levantar uma sedição contra Roma, que ele viesse libertar Israel politicamente falando. Mas a missão de Cristo não era uma missão apenas local, era uma missão global. A missão de Cristo não era uma missão temporal, a missão de Cristo era uma missão eterna. A missão de Cristo não era uma missão material, a missão de Cristo era uma missão espiritual. A libertação que o Senhor veio trazer é a libertação profunda e verdadeira e eterna. A libertação dos nossos pecados, a libertação da consequência dos pecados, a libertação do diabo, da morte, do inferno, da perdição eterna. E eu penso, irmãos, concordando com esses teólogos, que na medida em que Judas percebeu que Jesus estava indo num caminho estranho ao que ele estava esperando, por exemplo, imagine o que Judas pensou quando Jesus disse: amai os vossos inimigos. Se ele queria a destruição dos inimigos. Imagine o que ele imaginou quando Jesus disse: pague o mal com o bem, abençoe os que te amaldiçoam, ore pelos que te perseguem, faça o bem aos que te fazem o mal. Judas deve ter começado a ficar um pouco indignado com aquilo. Peraí, tem alguma coisa errada nesse mestre aí. Não era bem o que eu esperava para o Messias. Não era bem o que eu esperava. E a gota final, eu já falei sobre isso aqui, foi quando em Betânia o Senhor Jesus tem os seus pés, e ele é ungido, aliás, melhor dizendo, ele é ungido com um perfume caríssimo. E aquele perfume caríssimo com o qual Jesus foi ungido fez com que Judas ficasse indignado, e ele disse: não seria melhor ter se vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres? E o texto bíblico diz que não é porque Judas se importava com os pobres, mas que porque, como ele carregava a bolsa, ele intentava roubar aquela quantia que fosse ali depositada. E o Senhor Jesus então repreende Judas publicamente. E o texto bíblico diz que após esse episódio é que Judas imediatamente vai trair o Senhor Jesus. E Jesus havia dito que aquela mulher tinha feito aquilo para a sepultura dele. Jesus disse para os apóstolos que aquele bálsamo com o qual aquela mulher o havia perfumado já era o seu embalsamamento. E de fato o Senhor Jesus foi crucificado às vésperas do sábado, e não houve tempo de o embalsamarem, de perfumarem o corpo, e de fato aquele perfume foi o perfume com o qual o Senhor desceu à sepultura. No entanto, Judas, ao ser repreendido pelo Senhor, e também os demais apóstolos, porque ele foi o instigador, porque o texto bíblico diz que os outros apóstolos também criticaram aquela mulher, mas instigados por quem? Por Judas. Por quê? Porque ele amava o dinheiro, mais do que amava Jesus. Ao invés dele se alegrar com o que estava sendo feito para o Senhor, Judas ficou aborrecido com aquilo. Judas pensou a nível material. E Judas pensou o seguinte: bom, já que o Senhor está dizendo que vai morrer, e a minha fonte de lucro vai acabar, porque a bolsa obviamente vai morrer junto com ele, né? As pessoas dão ofertas ali porque ele está executando essa missão. Se ele morrer, vai parar de entrar oferta aqui na bolsa. Então eu vou tentar ganhar alguma coisa com a morte dele. Então Judas tentou uma última cartada: o que vocês me dão se eu entregar o Senhor? Não é? Agora, irmãos, o que me assusta nisso tudo aqui é porque tudo isso ilustra o que está acontecendo hoje, queridos. Quando Jesus não atende às nossas expectativas materiais, quando Jesus não atende às nossas expectativas temporais,
Quando Jesus não atende os nossos pedidos egoístas, será que também não começamos a nos indignar contra o Senhor? Não era bem isso que eu esperava seguindo a Cristo. Eu não esperava sofrer. Eu não esperava passar por aflições. Eu não esperava ser perseguido, zombado, caluniado. Eu não esperava nada disso. Mas o Senhor nunca nos enganou. O que aconteceu há quase 2000 anos atrás continua acontecendo hoje. Porque o ser humano não mudou, irmãos. O ser humano não mudou, irmãos. Se você segue Jesus por interesses materiais como Judas, mais cedo ou mais tarde, você o abandonará. Você o trairá. Porque na verdade, Judas já estava traindo Jesus. Ele não traiu Jesus apenas quando ele se levantou. Ele já estava traindo Jesus desde o momento em que ele começou a rejeitar o que o Senhor estava ensinando. Agora vejam, irmãos, o Senhor disse que teria sido melhor Judas nunca ter nascido do que ele ter feito o que fez. Teria sido melhor uma pessoa que conheceu Cristo e virou as costas para ele nunca ter nascido, irmãos. Isto o Senhor disse no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 24, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Agora, queridos, melhor fora não haver nascido apenas Judas, ou melhor fora não haver nascido qualquer pessoa que, tendo conhecido Jesus, que tendo conhecido a mensagem da salvação em Cristo, vire as costas para o Senhor, buscando N razões, N motivos. Certamente Judas se achava cheio de razão, cheio de si mesmo. Mesmo o Senhor Jesus tendo dado um pedaço de pão molhado, o que será que passou na mente de Judas naquele momento? Talvez tenha passado na mente dele: tu é um bobo mesmo, hein? Eu estou te traindo e você está me dando esse pedaço de pão molhado, tu é um bobo mesmo. Talvez tenha passado isso. Porque a mesma coisa que passa na mente das pessoas que nos fazem o mal e nós pagamos o mal com o bem. Vocês não tenham dúvida disso. E quando nós obedecemos a Cristo, Cristo é honrado em nossas vidas. Vocês acham que foi só a respeito de Judas que Jesus disse, melhor lhe fora não haver nascido? Eu tenho certeza que não, irmãos. Porque desde que Jesus veio a esse mundo, quando ele era ainda um recém-nascido, e José e Maria foram apresentá-lo no templo, como era obrigação dos judeus pela lei, o texto bíblico diz que um profeta chamado Simeão disse a respeito do menino Jesus: este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos. Tanto para a ruína quanto para levantamento de muitos. Jesus na sua vida é a sua salvação ou a sua condenação? Na pregação de ontem, em que o jovem Luan trouxe aqui a palavra no culto de adolescentes, ele disse algo muito importante. Quantos são aqueles que pensam que terão o destino para o alto e se surpreenderão porque irão para baixo depois da morte? E são pessoas que acreditam ser salvas porque estão no meio cristão. Como Judas estava ali entre os apóstolos. Ninguém desconfiou dele. Ninguém desconfiou dele. Isso me assusta, irmãos. Ele estava acima de qualquer suspeita, irmãos. Como você e eu. Compreendem? Você se olha no espelho e diz: eu não vou trair Jesus, não é verdade?
Mas será que nós já não estamos traindo? Será que nós já não estamos traindo o Senhor quando nós temos uma visão material, carnal, na nossa vida cotidiana, e não entendemos que Deus tem um propósito em tudo que Ele nos permite passar, irmãos? Deus tem propósito. Quando nós somos provados, é para que sejamos aprovados. Mas muitos murmuram, muitos reclamam, muitos começam a ter desavença familiar, quando a coisa aperta, quando o dinheiro está curto, quando a saúde vai embora, e não compreende que nestes momentos é que temos que exercer a fé, é que temos que aplicar os ensinamentos de Cristo, de orar mais, buscar mais a face do Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, nós sermos cristãos quando tudo vai bem. É mole demais. Não é verdade? É muito fácil nós andarmos no caminho, dando glória a Deus, com muito dinheiro na conta, com saúde plena, saradão. Mas e quando perdemos a saúde? E quando perdemos o dinheiro? E quando perdemos aqueles que pensávamos que eram nossos amigos? Continuamos dando glória a Deus? Ou rapidamente abrimos a boca para murmurar, para reclamar? Porque todas as vezes que agimos assim, estamos traindo o Senhor, irmãos. Queridos, quando Jesus deu o pedaço de pão molhado para Judas, o pão e o cálice estavam ali ao mesmo tempo. Vocês compreendem? Pegou o pedaço de pão e molhou no cálice. O pão e o cálice estavam ali ao mesmo tempo. Isso representava o quê? Uma antecipação do ato que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. O seu corpo e o seu sangue dado por nós. E o Senhor estava dizendo para Judas com este gesto: foi por você também. Está sendo por você também. Não me traia. Não faça isso. Se arrependa, eu estou te amando. Que mal eu te fiz. A gota d'água para Judas foi quando o Senhor o repreendeu em público. Quando a palavra de Deus incomoda você, qual é a sua atitude? Já aconteceu algumas vezes, irmãos, eu estar pregando aqui, pessoas se levantarem muito zangadas, irem embora e nunca mais voltar. Já aconteceu. Zangado comigo? Eu não prego a minha palavra, irmãos. O meu compromisso é ser um despenseiro da palavra de Deus. O meu serviço é de mordomia, eu estou aqui para servir a Cristo, dando aos irmãos a palavra. Não a minha palavra, a palavra de Deus. E ai de mim se não pregá-la com fidelidade. Simeão, quando revelou a José e Maria sobre o menino Jesus, acrescentou que ele seria tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Para quê? Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A palavra de Deus manifesta quem nós somos, irmãos. Jesus é a palavra, a Bíblia diz, Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra, irmãos. Quando nós rejeitamos a palavra, quem é que nós estamos rejeitando? Quem, irmãos? Jesus. Ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos não suportariam a sã doutrina. Eu tenho uma pregação antiga que eu preciso trazê-la novamente aqui. O título dela é Suporte a Palavra. Suporte a Palavra.
Suporte, a palavra vai doer em você, vai fazer você chorar. Talvez vai trazer até uma revolta a princípio no seu coração. Suporte, suporte. Não vire as costas para a palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa está assim na igreja. Fala a Deus, amém Jesus. É isso aí, pastor Alan, não, meu pastor, ô glória. Só que aí tem um culto que o chicote bate em cima de você. E aí? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa se acha muito santa, a pessoa se acha muito correta, né? E sem perceber tem uma atitude de julgamento em relação aos irmãos. Aí vem uma palavra: não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, perdoai para que sejais perdoados. Ou então a pessoa tem uma língua muito comprida, ela não adultera, ela não mente, ela não rouba, mas fala de todo mundo. E aí vem uma palavra em Tiago capítulo 3, pastor Santo, tem que trazer de novo aquela palavra abençoada. E aí a pessoa fica zangada, né? A palavra é para todos nós, irmãos. Todos nós um dia seremos feridos pela palavra de Deus. A começar por mim, que estou aqui pregando a palavra. Ou vocês pensam que é fácil uma pessoa imperfeita como eu trazer o perfeito que é Cristo para vocês? Eu tremo, irmãos. Estou tremendo aqui, irmãos, para trazer essa palavra. Está vendo como eu estou tremendo? Está até caindo as coisas aqui. Não é fácil. Não, pode deixar, pastor. Não se preocupa, não. Amém, meus irmãos? Será que nós não estamos também traindo o Senhor? Quando a palavra de Deus é pregada, o que sai de dentro de nós? Você sabe o que significa a palavra provação? Significa ser espremido. Ser espremido. E toda vez que eu faço limonada, eu me lembro disso. Porque quando eu faço limonada, eu espremo limão. E limão tá caro, né, irmãos? Aí eu pego um garfo e tiro até a última gota. E fico assim com o garfo, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E eu fico imaginando o diabo lá com um tridente. Trai Jesus, nega Jesus, danado. Mas você não vai negar. Porque você ama Jesus de todo o teu coração. Amém? Você não vai desistir, você vai seguir até o fim. Então, irmãos, nós temos sim que passar por provações, para que seja manifesto quem nós somos, o que é que há dentro de nós, até a última gota do nosso ser. Quem é você? Quem é você? Judas era acima de qualquer suspeita, irmãos. Até o dia que ele foi repreendido publicamente. Foi a gota d'água. Não, agora chega. Isso também já é demais. Quem ele pensa que é? Ele é nada mais, nada menos que o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, glórias ao Altíssimo, aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. E olha que coisa tremenda, mesmo sendo tão poderoso, o Todo-Poderoso, o Eterno, Ele nos ama. Ele amou Judas até o fim, irmãos. Ele amou Judas até o fim, e tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Ele nos amou e nos ama até o fim. Até o fim. Se você está vivo, há esperança para você. Há esperança para você. Jesus ama você. Ama você. Jesus ama você. Ama você. A questão não é essa. A questão é por que nós não o amamos? Se Ele nos ama tanto assim, irmãos. Qual é o aroma que Cristo tem para nós, irmãos? Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo declara, 2 Coríntios 2,14: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, o Senhor está permitindo que por meio daqueles que pregam o Evangelho, todos nós tenhamos conhecimento dele, tenhamos acesso a ele, a sua graça, ao seu perdão, à sua misericórdia, ao poder do Espírito Santo para nos transformar. Louvado seja Deus. E ele prossegue dizendo: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tantos nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com eles, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Que aroma tem Cristo para você? Aroma de vida ou cheiro de morte? Essa é a questão. Ah, pastor, então seria melhor eu nunca ter conhecido Jesus. Você estaria perdido do mesmo jeito. Estaria perdido do mesmo jeito. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara em relação a isso, queridos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Toda a humanidade. Toda a humanidade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, inclusive eu. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados, ou seja, perdoados. Tirados de sobre eles a culpa, que é o que significa a palavra justificados, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versículos 23 e 24. Gratuitamente pela sua graça. Nenhum de nós que ouvimos o Evangelho terá desculpa naquele grande dia, se nos perdermos, irmãos. Só nos perderemos se o nosso coração se endurecer como de Judas endureceu. Ouvia dia após dia a palavra de Deus, e o que isso estava gerando no coração dele? Cheiro de morte para morte. E o que estava gerando no coração de Pedro, por exemplo, de João, de Tiago, de André? Aroma de vida para vida. O que Pedro disse? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu imagino que quando Pedro disse isso, Judas já estava quase se levantando. Porque Jesus perguntou lá em João 6, versículo 67 a 68. E vocês também não querem ir? Porque em João 6, 66, 666, está escrito que muitos abandonaram Jesus por causa de uma pregação dele, que consideraram muito dura. Muito dura. As pessoas às vezes têm uma imagem de Jesus totalmente equivocada, né? Totalmente equivocada. E aí quando o pastor traz uma mensagem dura, e esse pastor não é de Deus não, hein? Sabe? E aí Jesus pergunta: e vocês não querem se retirar? Eu imagino que Judas já estava se levantando. Opa, é a minha vez. Vamos embora, cambada. E aí Pedro abre a boca. Pedro, né? Ele falava muito, né, irmãos? Mas era uma pessoa que Jesus amava muito, irmãos. Porque era uma pessoa que tinha... Qual é a palavra? Personalidade não. Estou quase lá. Integridade não, é quase isso. Autenticidade. Ele era autêntico. Ele era aquilo ali, irmãos. Eu prefiro gente assim. Eu prefiro gente assim, que é o que é e pronto. Eu sou essa pessoa, acabou, entendeu? Gostou de mim, gostou, não gostou, tem quem goste. Minha esposa, por exemplo, me ama pra caramba. Aí, amigos, a gente tem que ser autêntico, irmãos. Quem é você? Quem é você? Judas era um falso, irmãos. Era um falso, queridos. Claro que ele era um falso, ninguém desconfiava dele. Ele estava fazendo tudo na surdina, escondido. Roubava escondido, Jesus sabia. E mesmo assim o Senhor permitiu que ele continuasse ali. O Senhor vai nos dando corda, entendeu como é que é? E às vezes a gente fica indignado, né? Mas como é que pode, como é que Deus permite que tenha alguém dizendo que é pastor e fazendo isso e aquilo e pregando isso e aquilo? Como é que pode Deus permitir? Eu vou explicar.
Como é que pode? 2 motivos. Primeiro, o pastor que, por exemplo, perverte a palavra de Deus e prega o evangelho como se fosse fonte de lucro. Aceita Jesus e você não vai mais sofrer. Aceita Jesus e você vai ter o melhor dessa terra. E assim por diante. Essa pessoa vai atrair que tipo de ouvintes? Pessoas materialistas, irmãos. Pessoas que não querem Deus. Compreendem? Compreendem, irmãos? Então eu tenho que me preocupar com isso? O que Jesus disse a respeito dos falsos profetas? A respeito dos cegos que guiam cegos? Cegos que guiam cegos. O que ele disse? Uma palavra: deixai-os. Deixai-os. Deixa para lá. Sabe por que deixa para lá? Porque um dia todos nós iremos prestar contas da nossa vida perante Deus. Cada um de nós, cada um de nós. A nossa condenação não é aqui nesse mundo. Não é aqui. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias e temer a Deus. E temer a Deus. Porque você vai prestar contas por cada dia da sua vida. Cada dia da sua vida. Você vai prestar contas. Então nós não podemos esquecer disso, irmãos. Deixa para lá. Não fica falando mal de pastor, de igreja, não. Porque nenhum de nós é juiz, irmãos. Lá em Tiago está escrito claramente: quem és tu para julgar a teu irmão? Só há um, que é Deus, que é juiz sobre todos, que julga retamente. Nós podemos nos equivocar. Então, vamos olhar para dentro de nós mesmos e nessa noite nos perguntarmos, cada um perguntando a si mesmo: quem eu sou? Eu estou buscando Jesus com qual motivação? Qual motivação? Irmãos, eu ouvi algo tão triste ontem de manhã. Eu perguntei para uma pessoa: por que você não está mais na igreja que você foi tantos anos? E ele respondeu: porque essa igreja perdeu a essência. Virou um clube, pastor. Virou um clube. Virou um lugar de ponto de encontro apenas. Perdeu a essência, pastor. Perdeu o temor de Deus. Perdeu a obediência a Cristo. Perdeu o foco, pastor. As pregações são só de motivação. Não se fala mais de inferno, não se fala de volta de Cristo. Não se fala sobre diabo, demônio, para não assustar as pessoas, sabe? E o diabo está batendo palma para essas igrejas assim. Nós não podemos perder a essência, irmãos, que é Cristo. O bom perfume de Cristo precisa estar em nós. Precisamos temer a Deus e amar o Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. De verdade, Judas era tão hipócrita, irmãos, que vocês sabem muito bem qual foi o sinal que ele deu para os soldados saberem quem era Jesus ali no meio de todos aqueles homens que eram os apóstolos. Judas traiu Jesus com um beijo. Com um beijo. O Senhor lhe perguntou: com um beijo traz o Filho do Homem? Com um beijo? Meu Deus! Com um beijo. Que hipocrisia, irmãos. Será que nós não estamos dando um beijo de Judas quando cantamos Jesus, eu te amo? E depois desobedecemos os seus mandamentos, irmãos. Desprezamos a leitura da palavra, irmãos. Iniciamos esse ano com o propósito da leitura da Bíblia em um ano. Quantos será que continuam no propósito? Tudo bem você atrasar um dia, 2 dias, depois você corre e põe tudo em dia, né? Mas há pessoas que já abandonaram, que não estão mais lendo, não estão mais se alimentando da palavra, mas não perdem o capítulo da novela, do seriado. Vai lá no Netflix, assiste tudo, acompanha tudo do mundo, mas não acompanha a leitura diária da Bíblia. Só 3 capítulos por dia, no máximo 4. É muito para você? Como é que eu posso seguir a Cristo e não querer conhecê-lo? Como é que eu posso dizer que eu amo Jesus se eu desprezo a sua palavra? Irmãos, acreditem se quiser, há cristãos que nunca leram sequer um evangelho inteiro. Nem Mateus,
nem Marcos, nem Lucas, nem João. Nem Marcos, que é o menorzinho, 16 capítulos. E nós precisamos ler os 4, irmãos, para que tenhamos uma visão completa do Senhor Jesus, por todos os ângulos, compreendem? Há irmãos que não leram nenhum evangelho. Tudo bem que há pessoas que têm dificuldade de leitura, aí eu compreendo, irmãos. Quem sou eu para julgar essas pessoas? Mas é raro, não é? A maioria de nós sabe ler. Onde é que entra o esforço? Não quer se esforçar. Gosta de escada rolante, de elevador. Só que ao invés de ser para cima, pode ser para baixo, irmãos. Compreendem? Nós precisamos fazer uma autoanálise muito séria, meus irmãos. Muito séria. Jesus não veio condenar esse mundo, não. Mas quem despreza Jesus já está condenado. Eu quero ler alguns versículos aqui. João 3, versículo 17. Evangelista Júlio gosta muito desse versículo, sabe de cor. Não precisa nem abrir, Júlio, você sabe de cor ele. Porque o 3,16, a igreja toda decorou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo decorou isso. Mas e o 17? O 17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Preste um pouquinho de atenção aqui. Se ele diz, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo inteiro, fosse salvo por ele, é porque o mundo estava condenado, não é verdade? Compreendem? Sem Cristo estamos condenados. Sem Cristo não há salvação. Vamos continuar a leitura? Versículo 18. Quem nele crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então preste atenção nisso. A palavra de Deus é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, queridos? Então preste atenção nisso. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, os nossos pecados começam a aparecer. Opa, está ficando feia a coisa para mim. Está apertando. Meu Deus, misericórdia. Entende? Nossos pecados você vai se dando conta do quanto você é pecador, compreende? Mas daqui a palavra vai sendo pregada. Imagine alguém que está com uma camisa branca e ele pensa que a camisa está limpa. Ele pensa que está limpa. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu ia vir com uma camisa clara, né, meu amor? E eu pensei que estava limpa. Minha esposa também pensou. Só que na hora que a gente tirou do cabide e viu que tinha uma mancha, provavelmente do amaciante. E a gente não tinha notado. Se ela não tivesse levado aquela blusa para a luz, a gente não teria notado isso. Entende? E quanto mais iluminados nós somos pela palavra, aí vão aparecendo as pequenas manchas, vão aparecendo os defeitos. Hoje, por exemplo, eu gravei um vídeo que eu me arrependi de ter gravado ele à luz do sol. Que cara enrugada que eu estou naquele vídeo. Que cara enrugada. Me arrependi de ter gravado em HD. Aqui de longe eu pareço mais novo. Mas se colocar a câmera pertinho, começa a aparecer um monte de ruga, um monte de defeito, sabe? Pé de galinha, essas coisas. Espinha, né? E aí por aí vai. O buraquinho de quando eu tive catapora e cocei, essas coisas, né? Esses defeitozinhos. E aí qual é a tua atitude? A palavra vai iluminando você. Você tem duas opções. Ou você se conserta, ou você se revolta contra a palavra. E essa revolta contra a palavra nem sempre é sair da igreja, deixar uma congregação, nem sempre é. Com Judas não foi, irmãos.
Lá em João 6,66, ele teve a oportunidade dele. E vocês também não querem se retirar, a multidão se retirou. Aproveitem. Se retirem também. Judas ficou. Judas não se retirou. Por quê? Orgulhoso. Eu não quero que ninguém pense que eu sou um ímpio. Eu quero que eles pensem que eu sou santo. Compreendem, irmãos? Você está compreendendo? Então, em nome de Jesus, irmãos, eu apelo a vocês, pelo amor de Deus, sejam autênticos. Sejam autênticos. Não traiam o Senhor. Não se mascarem. Se humilhem na presença de Deus. Aqui não é lugar de alegria, saltos, aplausos, não. Aqui depois da pregação, pode até ser antes, viu? Antes da pregação está todo mundo contente, alegre, oh, glória. Aí vem a mensagem, aí vem a palavra, e a palavra te machuca, e a palavra te convence do teu pecado, porque essa é a tarefa do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo que virá. Mas nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então primeiro vem as lágrimas do arrependimento, do conserto, e depois a alegria de termos a certeza da salvação. Como que nós temos essa certeza? Pela paz. Sai um peso de nós, irmãos. É algo que você sabe que é de Cristo. Você sabe porque você o ama. Porque quando você é confrontado pela sua palavra, você se arrepende, chora e se conserta. Eu já contei essa história, volto a repeti-la aqui. Certa vez um jovem se aproximou do pastor Paul Washer e perguntou a ele como é que ele poderia saber que era salvo. E o pastor perguntou: você não tem certeza da sua salvação? Ele disse: não, pastor, eu não tenho. Como é que eu posso saber que eu sou salvo? E o pastor disse assim para ele: como era a sua vida antes de você estar na igreja? Ah, pastor, eu andava em boates. Então faça o seguinte: você conhece alguma boate? Todas eu conheço. Então faça o seguinte: procure a boate mais pervertida e agora, nesse momento, saia do culto, vá para essa boate, beba tudo que você puder, depois se prostitua, faça tudo isso aí. E aí, na medida que o pastor foi falando aquilo, ele foi ficando assustado. Que é isso, pastor? Que é isso? O senhor me dizendo isso, eu não estou entendendo. Vá lá, meu jovem, faça isso. Não, pastor. Por que não? Eu não posso, pastor. Como assim você não posso? Não. Eu não posso, pastor. Eu não posso. Então aí está. Você é salvo, porque o Espírito Santo de Deus incomoda você a não andar mais no pecado. Você pode até pecar por um acidente, por você não estar se enchendo do Espírito Santo como deveria, pela oração, não estar se fortalecendo pela leitura diária da palavra. Mas se você é de Cristo, você será incomodado, você sentirá tristeza, e você irá querer abandonar o pecado. Vai chegar um momento que você vai chorar na presença de Deus e dirá: perdoa-me, Senhor, eu não quero mais pecar, eu não quero mais. E se for necessário você cancelar o Facebook, você vai cancelar. Se for necessário você pegar o teu Xbox, PlayStation e jogar fora, você vai fazer isso. Cancelar o Netflix, você vai cancelar. Assim como Jesus disse: se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela e lança-a fora de ti, porque é melhor entrar na vida com apenas uma das mãos do que tendo as duas ser lançado no inferno. O que tem sido pedra de tropeço na tua vida? Você tem que analisar isso hoje, em nome de Jesus. Vivemos dias muito perigosos, irmãos. Não podemos mais brincar de ser crentes, não. Não estou dizendo que algum dia nós podíamos, nunca deveríamos ter feito isso. Nunca. Mas precisamos levar o Senhor a sério
porque as investidas de Satanás têm sido mais fortes nesses últimos dias. Eu acho interessante que nesse texto Jesus, quando dá o pedaço de pão molhado e Judas decide comer hipocritamente, entra nele Satanás, porque ele insistiu no pecado. Então, em nome de Jesus, não insista no pecado. É sobre isso que eu estou falando aqui. Não insista na hipocrisia em nome de Jesus. Quando entra nele Satanás, Jesus diz o que para ele? O que tens que fazer, faça depressa. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o diabo tem pressa de tragar a tua alma. Ele tem pressa, irmãos, de tragar a tua alma. Ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele quer arrastar você para o inferno. Em nome de Jesus, se arrependa hoje, se conserte hoje. Se você passar um dia no cemitério, você verá que não são apenas os idosos que morrem, não, queridos. Não há idade para a hora da morte, não há. Nós não sabemos o amanhã. Por isso a palavra diz: tem que ser no tempo que se chama hoje. É agora. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça. Judas endureceu, até que chegou um momento em que o próprio diabo entrou nele. Não deis lugar ao diabo, disse o apóstolo Paulo. Não deis lugar ao diabo. Não extingais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Não se conforme em ter uma vida espiritual fria, distante de Deus. Seja reavivado hoje. Para que isso aconteça, você tem que se humilhar hoje. Você tem que renunciar seus pecados hoje. Reconhecer que o mundanismo da sua vida, do seu estilo de vida, afasta o Espírito Santo, entristece a Deus. É um escândalo para o Evangelho. Em nome de Jesus, é para a tua salvação que eu estou falando. É para a tua salvação. Pastor, quanto que o Senhor ganha falando isso? Nada! Eu não ganho nada, eu só perco amigos. Eu só perco amigos falando isso. Quantas são as pessoas que me deram um tapinha nas costas? Ô pastor, o senhor é uma benção. E por causa de uma pregação nunca mais apareceram aqui. Só perco amigos, irmãos. Mas eu prefiro perder amigos e encontrá-los no céu, esperando que um dia eles reflitam e digam: puxa, bem que o pastor lá não estava pregando a verdade. É mesmo, olha aí, ó. Eu estou insistindo no pecado, olha como é que está a minha vida. Olha como é que eu estou me sentindo vazio, frio. É verdade. Pode até não vir para cá, irmão, não faço questão que venha para cá não, mas que se conserte com Deus, para que eu tenha alegria de, na eternidade, encontrar essa pessoa e lhe abraçar e dizer: valeu a pena. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não é por acaso, irmãos, que o texto que nós lemos termina dizendo sobre o novo mandamento. Quando Judas se retira, o Senhor Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amor. Quem ama diz a verdade, irmãos. Quem ama diz a verdade. Diz a verdade. Sabe, aquele que está sempre batendo no seu ombro, te elogiando, sabe? Você diz que pecou, ele vem e te consola. É assim mesmo, né? Que não te alerta e fala: você tem que largar isso aí vai te condenar. Você vai se perder se continuar nisso aí. Você sabia que você tem em Deus o recurso do Espírito Santo para te libertar de todo o pecado? Nós temos em Deus esse recurso, irmãos. Romanos 6, versículo 22, o que diz? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Será que nós nos transformamos em servos de Deus? Fomos libertos do pecado porque há esse recurso para nós. Nós só insistimos no pecado se nós quisermos, irmãos. A palavra de Deus nos fortalece. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós para derrubar as fortalezas de Satanás. Qualquer prática pecaminosa da sua vida, essa prática ela é jogada por terra pelo poder do Espírito Santo. Basta que você se encha desse poder.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vou falar muita coisa mais aqui não, irmãos. Mas eu quero deixar esse versículo, Romanos 6, 22, 23. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna. A vida no porvir. Sabe o que significa a vida eterna? A vida no porvir. Não é nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo está condenado, esse mundo será queimado, totalmente destruído, irmãos. Ele é tão lindo, não é? Foi uma obra tão linda que Deus fez, porém, o ser humano estragou tudo, irmãos. Contaminou o mundo inteiro, poluiu tudo, destruiu tudo. E é por isso que no Apocalipse está escrito, os anjos dirão, agora vamos destruir os que destruíram a terra. Esse mundo está condenado, mas há salvação para nós, irmãos. O Senhor prometeu novos céus e nova terra, onde habitará a justiça para sempre. E todos que amam a justiça, todos que amam o bem, todos que amam a Deus, são chamados à eternidade neste lugar maravilhoso, aonde o que há de mais maravilhoso é a presença do Senhor Jesus. Porque, irmãos, eu não seria feliz no céu se Jesus não estivesse lá. Se Jesus não estivesse lá. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu não quero me levantar e, mesmo Ele tendo feito um gesto de amor tão grande por mim, virar as costas e ir embora. Não, eu quero Jesus. Eu não sei por qual motivação você está aqui hoje, mas esse é o momento de você perguntar a si mesmo, se é porque você ama Jesus. Porque se não é porque você ama Jesus, não demorará muito, você também o trairá. Um de vós me trairá. Que não seja você, que não seja eu. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, quando eu leio, Senhor, as Sagradas Escrituras, Pai, eu vejo, ó Deus, o quanto estamos longe, ó Deus, da Tua vontade, Pai. Mas, Senhor, eu também encontro em Cristo Jesus o perdão, a misericórdia. E que para a Tua honra e glória, cada um aqui, Senhor, que nesse momento está também reconhecendo os seus pecados, se arrependa, peça perdão ao Senhor, deixe de ser hipócrita, passe a ser autêntico, reconhecendo suas fraquezas, suas limitações. Senhor nosso Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos sondar, sonda o nosso coração. Como disse o salmista, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Lança luz nas nossas trevas, Senhor. Pai, que não estejamos resistindo à obra do Teu Espírito Santo, mas que estejamos agora, Pai, nos quebrantando pelo mesmo Espírito. Que para a Tua honra e glória, Pai, a Tua palavra tenha para nós aroma de vida e não cheiro de morte, Senhor. Que para a Tua honra e glória, Pai, o Senhor Jesus seja para nós levantamento e não ruína, Senhor. Salvação e não a perdição eterna. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, de nos arrependermos, de nos humilharmos, de pedirmos perdão e participarmos da Tua mesa, Senhor. Que para a Tua honra e glória venhamos dela participar com toda a sinceridade, com toda a humildade, reconhecendo que nada somos, não somos melhores do que ninguém. Todos nós carecemos, Pai, todos os dias da Tua misericórdia, e as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Em Cristo Jesus nos refugiamos, nos escondemos, nele esperamos, ó Senhor, o dia da nossa redenção, Pai. Aleluia. E eu Te glorifico, Pai, porque esse dia se aproxima com tanta rapidez, Senhor. Pai, que para a Tua honra e glória, Senhor,
neste dia nós sejamos encontrados na Tua presença, Pai, não no pecado, não afastados de Ti, mas na Tua presença, andando em santidade e em amor ao próximo, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Que nós não tropecemos neste que é o maior e o novo mandamento: amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou até o fim, assim como o Senhor deu a sua vida por nós, que também venhamos dar a nossa vida pela salvação dos nossos irmãos, dispostos a morrer por amor ao Evangelho, se necessário for, para que os nossos irmãos não se percam, mas tenham também a vida eterna. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus.